Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, o pessoal que estava fazendo o curso com a gente aqui de língua portuguesa e conhecimentos didáticos e pedagógicos, aí pediu que a gente fizesse a correção das questões aqui. Então a gente aproveitou e fez as questões aqui para o cargo de professor 1, matemática, tá? Do concurso aqui da Prefeitura de Teresópolis, do estado do Rio de Janeiro, do edital 1 2020. Então essa prova que ela foi realizada à tarde para o cargo, né, de professor. E aí fizemos aqui as correções das questões e a gente fez as correções da parte específica também, que eu vou estar discutindo com vocês aqui. Então pessoal, a primeira questão aqui fala sobre as questões de situações atual em educação matemática. As coisas que estão em discussão, estão em projeto, estão em dissertação. Então, nessa questão 31, ele colocou aqui, olha. A tendência atual em educação matemática, que possui como proposta pedagógica próxima em fazer da matemática algo vivo e trabalhar com situações reais que estejam no tempo, agora e no espaço, aqui é conhecida como. Primeira coisa, antes de você responder essa questão, você tem que ter uma ideia sobre o que é a história, né, do ensino da matemática. Mesopotâmia não, porque Mesopotâmia é a matemática da Mesopotâmia. Você tem que ter uma ideia de modelagem matemática, você tem que ter uma ideia de etnomatemática. Naturalismo não muito, está relacionado à matemática, algumas coisas, igual é relacionado muito à cultura, à pintura. Então se utilizou muito da matemática, né, de simetria, mas não é o caso aqui. Ele está falando de tendência atual em educação matemática. Esse naturalismo aqui ele aconteceu em séculos passados aí, tudo bem? Então vamos começando aqui, olha, sobre a história da matemática aqui, ó. Então a história da matemática é um campo que permite que o professor elabore sua concepção referente à disciplina, assim como colabora para a organização de abordagem pedagógica que poderão contribuir no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então a história da matemática é esse campo que como que a matemática surgiu, como que ela foi se desenvolvendo ao longo de todo o período. Tá? Então, não tem nada a ver com essa tendência atual em educação matemática, de acordo com o que foi definido aqui, que são situações reais que estejam no tempo, agora e no espaço. E aqui é conhecido, né, como, né? Agora, a modelagem matemática é uma área do conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais, a fim de prever o comportamento destes, sendo empregada em diversos campos de estudo tais como física, química, biologia, economia, engenharia, ou seja, a modelagem matemática consiste na atividade na tentativa de descrever matematicamente um fenômeno. Muitos ficaram na dúvida por ser a modelagem matemática, por ela simular de sistemas reais a fim de prescrever um comportamento. Que não é o caso aqui, porque aqui ele fala que, olha, que algo vivo em trabalhar com situações reais, mas que estejam no tempo, tá? Aqui não, na modelagem matemática, ele estuda a simulação de sistemas reais a fim de prescrever um comportamento que está acontecendo ali, ok? Ele simula, né? Ele descreve os comportamentos ali, e a partir daqueles comportamentos você vai achando a solução, ok? E o naturalismo, o naturalismo é um movimento artístico-cultural que atingiu artes plásticas, literatura, teatro em meados do século XIX. O naturalismo é considerado uma ramificação radical do realismo, pois também tem o objetivo de retratar a realidade assim como ela é, mas ela foi retratada antes, né? E não no agora. E também não relacionado à matemática, mas relacionado ao naturalismo, à arte,
a artes plásticas, a literatura, ao teatro. Então ela é bem mais ampla do que com foco somente ali na matemática. Tudo bem? Agora, etnomatemática. A etnomatemática, pessoal, ela surgiu lá na década de 1970, com base em críticas sociais acerca do ensino tradicional da matemática. Então estava tendo uma crítica relacionada ao ensino da matemática, aquela matemática maçante, punitiva. Então teve aí uma crítica social acerca disso. Com a análise das práticas matemáticas em seus diferentes contextos culturais, mais adiante, o conceito passou a designar as diferenças culturais nas diferentes formas de conhecimento. Pode ser entendida como um programa interdisciplinar que engloba ciências da cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da difusão. Então essa palavra ela foi cunhada da junção dos termos etne, que é matema, e etno, segundo o Biratã. O programa etnomatemática tem um comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de fazer e de saber. De fazer e de saber. Tá? Outra coisa importante é que ele permite sobreviver e transcender através de maneiras, de modos, de técnicas, artes, de explicar, de conhecer, de entender, de lidar, conviver na realidade natural, que é no agora, na realidade, e sociocultural, na qual ele está inserido ali. Tudo bem? Então, nessa questão aqui, quem acertou, quem marcou a letra é etnomatemática. Tudo bem? Pessoal, se tiver divergência nas questões, em questão de interpretação, vocês podem estar me chamando aí nas redes sociais, no WhatsApp ou no link aí dos comentários para a gente estar fazendo a correção. Tudo bem? Essa prova, ela, não sei se é por causa da pandemia, mas eu achei ela muito mais tranquila que se comparando a outras provas da AOCP. Questão 32. Considere um processo que segue as seguintes etapas, na ordem que aparece a seguir: obter dados contando ou medindo, analisar os dados obtidos, formular hipóteses, propor modelos, validar os modelos. Esse processo se aproxima da definição das etapas em... Então, vamos lá, pessoal, aqui na questão 32. Na questão 32, o processo que segue as seguintes etapas, na ordem que elas aparecem ali a seguir: obter dados, contendo e medindo, analisar os dados obtidos, formular hipóteses, propor modelos, validar os modelos. Esse processo aproxima-se da definição das etapas aplicadas em modelagem matemática. Então, nesta questão, acertou quem marcou aqui a letra C. Tudo bem? Então, acertou aqui quem marcou a letra C. Essas etapas estão definidas, ligadas aqui à modelagem matemática. Na questão 33. Em relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos, para que um aluno compreenda um texto que leu, é necessário que ele realize duas operações: segmentação e recontextualização. Na segmentação, nós temos no item A: não é necessário decompor o texto em unidades de informação. No item B, é necessário decompor o texto em unidades que lembrem palavras ou frases. É necessário decompor textos em unidades que lembrem frases completas sem inter-relação. É necessário decompor o texto em unidades textuais de informação. É necessário identificar termos não específicos para uma especialização. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Em relação à aprendizagem dos conteúdos matemáticos, para que um aluno compreenda um texto que leu, é necessário que ele realize duas operações: segmentação e
recontextualização. Ele está querendo aqui na segmentação. Então, na segmentação, é necessário que ele identifique termos que não foram especificados para uma especialização. Então, nesta questão, acertou aqui quem marcou a letra E. Tudo bem? Então, acertou aqui quem marcou a letra E. Agora, vamos aqui para a questão aqui na questão 34. Questão 34, muita gente errou, né? Não esperava ter caído essa questão aqui. Ela poderia ter caído em conhecimentos didáticos e pedagógicos, tá? Mas ele está dentro ali do tema da atualidade da matemática. Então vamos lá, questão 34. Na atual base BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que eles pegaram os conteúdos em comuns a vários lugares, os antigos temas transversais recomendados nos parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, passaram a ser uma referência nacional obrigatória para elaboração ou adequação dos currículos e propostas pedagógicas, ampliados como temas contemporâneos transversais, apontando 6 macro-áreas temáticos, né? Cidadania e civismo, ciência e tecnologia, economia, meio ambiente, multiculturalismo e ciência. Então isso já estava lá nos parâmetros curriculares. Então eles se adaptaram e colocaram eles nas BNCC, tá? Que são as competências lá. E dessa forma, assinale a alternativa que descreve os temas contemporâneos englobados na macroárea temática denominada cidadania e civismo. Então nós temos aqui, direito da criança e do adolescente, diversidade cultural, educação em direito humano, educação para a valorização do multiculturalismo das matizes históricas e culturais brasileiras, educação para o trânsito. No ITB nós temos aqui educação para o trânsito, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, vida familiar e social, direitos da criança e do adolescente, educação em direitos humanos. Item C, educação para o trânsito, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, ciência e tecnologia, vida familiar e social. Item D, educação em direitos humanos, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matizes históricas e culturais brasileiras, educação alimentar e nutricional. Direitos da criança e do adolescente, direitos da criança e do adolescente, educação financeira, educação fiscal e trabalho. Então, pessoal, os temas contemporâneos englobados na macroárea temática denominada cidadania e civismo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, vocês vão ter que decorar eles, que é educação para o trânsito, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, vida familiar e social, direito da criança e do adolescente e educação em direitos humanos. Então, nesta questão aqui, acertou aqui quem marcou a letra B, tá? Então, aqui nessa questão acertou quem marcou a letra B. Deixa eu ver aqui que desceu muito. Nessa questão aqui, na questão 34, então na questão 34 acertou quem marcou a letra B, tá, pessoal? Na questão 34, acertou quem marcou a letra B. Educação para o trânsito, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, vida familiar e social, direito da criança e do adolescente e educação em direitos humanos. Agora, questão 35. Questão 35. A Base Nacional Comum Curricular Matemática propõe que, item A, a alfabetização matemática ocorra até o final do 5º ano do ensino fundamental. Item B, o ensino fundamental, tanto nos anos iniciais e finais, estrutura os objetos de conhecimento em 4 unidades temáticas:
números, geometria, álgebra e probabilidade e estatística. Item C. O trabalho com a incerteza e o tratamento de dados estudados na unidade temática, probabilidade e estatística contemple os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Item D. O trabalho com o objeto do conhecimento, porcentagens no contexto da educação financeira, esteja contido na unidade temática probabilidade e estatística. A unidade temática álgebra esteja presente somente nos anos finais do ensino fundamental. Então, pessoal, nesta questão 35 aqui, tá? A Base Nacional Comum Curricular, a matemática ela propõe que o trabalho comum, a incerteza e o tratamento de dados estudados na unidade temática, probabilidade e estatística, contemple os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Então, nesta questão aqui, acertou quem marcou a letra C, tá? O trabalho com a incerteza e o tratamento de dados estudados na unidade temática, probabilidade e estatística, contemple os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Tudo bem? Então, na questão 35, acertou quem marcou a letra C. Agora aqui na questão 36, pessoal. Questão 36. Essa prova eu acho ela muito tranquila. Não sei se é por causa da pandemia, porque as provas da OCP elas são mais difíceis, né? Vocês vão ver aqui que as questões foram mais fáceis se comparando a outras provas, tá, pessoal? Então, questão 36. Questão 36. Considere a regra de sinais para a multiplicação e divisão de dois números relativos quaisquer. É correto afirmar que o sinal da multiplicação de dois números negativos é negativo? Nunca, né, pessoal? A multiplicação de sinais de dois sinais, a multiplicação de dois sinais negativos sempre vai ser positivo. Então aqui está errado, né? Aqui seria positivo, né? Ó. Então aqui está errado, aqui seria positivo, né? Olha. Então aqui seria, em vez de ser negativo, aqui seria positivo. Então, errada, né? No item B, o sinal da divisão entre dois números positivos e o número negativo é positivo? Errado. A divisão de um número positivo com negativo é negativo, tá? A divisão de sinais diferentes é sempre negativo. Então, está errado aqui também. No item C, o sinal da multiplicação de um número negativo por um número positivo é igual ao sinal do maior dos dois números? Não. O sinal da multiplicação de um número negativo com um número positivo é sempre negativo. Item D. O sinal da divisão entre dois números negativos é positivo. Correto, né? Essa aqui, na divisão entre dois números negativos, negativo com negativo, sinais iguais na multiplicação e na divisão, sempre é positivo. E na última, né, só para a gente ver aqui, porque a gente já sabe que podemos afirmar a D, na ideia, o sinal da multiplicação de um número positivo por um número negativo é negativo. Aqui ele colocou positivo, então está errado. Então, na questão 36, acertou quem marcou a letra D. Tudo bem? Agora vamos aqui à questão 37. Questão 37. Para fazer o transporte de um ou mais móveis entre dois endereços situados na mesma cidade, uma empresa A cobra um valor fixo de R$ 400 mais R$ 37,50 para cada móvel transportado. Independentemente do tamanho desse móvel e da distância total percorrida no transporte, se a empresa A foi contratada para transportar 22 móveis, então o contratante irá pagar por este transporte a quantia de quanto, pessoal? Então vamos lá, olha.
Então vamos fazer aqui. Ó, o valor fixo é igual a 400, né? O valor fixo é igual a 400. Cada móvel transportado é igual a 37,50. Então, cada móvel transportado, né, olha, cada móvel transportado, cada móvel transportado é igual a 37,50. A quantidade de móvel transportado vamos chamar de X. Quantidade de móvel transportado vamos chamar de X. E Y vamos chamar da quantia total paga, né? Quantia total pago. E a quantidade de móveis transportado pela transportadora é 22. Ok? Então, X aqui vai ser igual a 22. Então, qual é a operação que vocês vão fazer aqui? Olha. Então, qual é o valor que vocês vão estar fazendo aqui? Y é igual a 400, que é um valor fixo, mais 37,50 vezes X, vezes X. Então o Y aqui vai ser, porque ele varia, né? 400 é o valor fixo, mais 37,50 vezes 22. Então o Y vai ser igual a 400 mais... Então vamos ver quanto que é 37,50 vezes 22. 37,50 vezes 22 é igual a 825. É igual a 825. Então, 400 mais 825 vai ser igual a 1.225. Então, aqui acertou quem marcou a letra A. Questão 38. Uma bebida é preparada misturando-se dois líquidos, água mineral e suco de cana-de-açúcar. O preço individual da água mineral é de R$ 2,00 por litro e o preço individual do suco de cana-de-açúcar é de R$ 10,00 por litro. Se uma garrafa com 1 litro dessa bebida for vendida pelo preço de R$ 6,80, então é correto afirmar que... Então vamos lá, olha. O litro dessa bebida possui 600 ml de água mineral. Item B. Em 1 litro dessa bebida há uma quantidade maior de suco mineral do que de suco de cana-de-açúcar. Item C. Em 1 litro dessa bebida, a razão entre a quantidade de água mineral e o suco de cana-de-açúcar é igual a 2 terços. Item D. Em 1 litro dessa bebida, há uma quantidade menor de suco de cana-de-açúcar do que água mineral. 1 litro dessa bebida possui 400 ml de suco de cana-de-açúcar. Então vamos ver, né, pessoal? Então vamos lá. Resolver aqui. Uma bebida é preparada misturando-se dois líquidos, né? Água mineral e o suco de cana-de-açúcar. O preço individual da água mineral é de R$ 2,00 por litro. E o preço individual do suco de cana-de-açúcar é de R$ 10,00 por litro. Se uma garrafa com 1 litro dessa bebida for vendida pelo preço de R$ 6,80, então é correto afirmar que... Então vamos lá. Água mineral, vamos chamar de A, igual a R$ 2,00 por litro.
cana-de-açúcar é igual a ser R$10 por litro. R$10 por litro. Então nós temos aqui, ó, 2 de água mineral por litro, mais 10 de cana-de-açúcar por litro, e vai dar um total de 6,80, proporcionalmente, ok? Porque ali ele fala, né, ó, se a garrafa com 1 litro dessa bebida for vendida pelo preço de 6,80, então é correto afirmar aqui, né? Então o preço individual da água mineral é 2. Então R$2 de água mineral por litro. Mais do de cana-de-açúcar, né? R$10 de cana-de-açúcar por litro. Então nós temos ali 6,80. Outra coisa que vocês têm que saber, que igual ele falou ali, né? Que a água mineral mais a cana-de-açúcar, né? Se uma garrafa com 1 litro, né? Que é igual a 1 litro. E 1 litro, né? Nós sabemos que é igual a 100 milímetros, né? Porque ele está falando lá nas opções de milímetros. Então, ml. Então, beleza. Aí nós temos essas duas informações aí. Então, vamos resolver aqui agora, né? Ó. Então, onde que tiver litro, nós vamos substituir por 100 ml. Fazendo a conversão aqui. Então, litro, decímetro e milímetro. Então, multiplica por 100. Então, olha, 2 litros de água mineral sobre 100 milímetros, mais R$10 de cana-de-açúcar por 100 milímetros, vai ter que dar 6,80. 6,80. E esse 100 que está dividindo ali no primeiro termo, né? Olha, 100 e 100, ele vai passar multiplicando lá no 6,80. Então vai ficar R$2, né? 2A mais 10C. Aí passa multiplicando, vai ficar igual a 680. Porque 6,80 vezes 100 dá 680. Aí nós temos 2A mais 10C, que é igual a 680. Simplificando aqui, olha, eu vou dividir por 2 tudo isso aqui, tá, pessoal? Eu vou pegar tudo isso aqui, simplificar para ficar mais fácil para a gente resolver, e vou dividir por 2. Então vai ficar 2A dividido por 2 dá A, 10C dividido por 2 vai ficar 5C, e 680 dividido por 2, 340. Eu fiz isso só para ficar mais fácil aqui, para a gente continuar a operação depois, tudo bem? Então vamos lá, olha. Aí ficou A mais 5C, que é igual a 340. Aí beleza, A mais C não é igual a 100? Então eu vou substituir agora, né, olha. Então, subtrair o de cima pelo de baixo, né? Eu vou subtrair o de cima pelo de baixo. Então, A menos A dá 0. 5 menos C dá 4. 5 menos C dá 4C. E 340 menos 100 dá 240. Então, aí o 4C é igual a 240. Então, C vai ser igual a 240 dividido por 4, que eu vou passar o 4 dividindo. Então, vai ser igual a 60. Ok? Então, cana-de-açúcar, ele vai ser 600 milímetros, né? De cana-de-açúcar. Então, cana-de-açúcar, 600 milímetros por 600 milímetros. E então, se a água mineral mais cana-de-açúcar é igual a 100 ml, e se cana-de-açúcar é igual a 600 ml, então a água mineral vai ser 100 menos C, que eu passo subtraindo. Então A é igual a 100 menos 60. Então
a água mineral vai ser igual a 40. Então, 400 ml, né? 400 ml. Então, cana-de-açúcar 60 e de água mineral 40. Um litro dessa bebida possui 600 ml de água mineral? Não. Um litro dessa bebida é uma quantidade maior de água mineral do que de suco de cana-de-açúcar? Também não. A quantidade maior é de cana-de-açúcar, tá vendo? Olha. Em um litro dessa bebida, a razão entre a quantidade de água mineral e o suco de cana-de-açúcar é 2/3. Então, nós vamos ter que fazer aqui, né? Então, a razão entre a quantidade de água mineral sobre cana-de-açúcar. Então, vai ser a água mineral é 40 e cana-de-açúcar 60. Simplificando, 4 sobre 6. Dá para dividir por 2 tanto o numerador quanto o denominador. Então, 2 por 3. Então, 2/3, né? Então, acerta, né, lá, ó. Em um litro de água, a razão entre a quantidade de água mineral e o suco de cana-de-açúcar é 2/3. Então, essa é a questão certa, tá, pessoal? Então, quem marcou a letra C aqui, acertou. Tudo bem? Não precisa nem olhar as outras, né? Só para verificar, em um litro dessa bebida, uma quantidade menor de suco de cana-de-açúcar do que de água mineral? Não, maior. Um litro dessa bebida possui 400 milímetros de suco de cana-de-açúcar, né? Não, então a gente viu lá que é 600. Tudo bem? Vamos para questão 39. Um terreno tem um formato de um quadrado cujo lado mede 100 metros e será dividido em 4 partes para algumas construções específicas. Sabe-se que 1/4 da área total desse terreno será destinado à construção de uma piscina, e 1/2 da área total desse terreno será destinado à construção de uma quadra poliesportiva, e 1/8 da área total desse terreno será destinado à construção de um jardim, e a área restante será destinada à construção de uma portaria. Dessa forma, nesse terreno, a área destinada à construção da portaria é igual a item A, 12,5 metros quadrados, item B, 25 metros quadrados, item C, 37,5 metros quadrados, item D, 50 metros quadrados e item E, 90 metros quadrados. Então, 39. Então, vamos lá, olha. A área do terreno é igual a 100 metros quadrados. Então, vamos chamar de X, né? Então, vamos aqui, ó. A área do terreno é igual a X, que é igual a 100 metros quadrados. A piscina é igual a 1/4 da área total desse terreno. Então, x sobre 4, que é igual a 100 dividido por 4, 25 metros quadrados. Então, vamos escrever aqui. Piscina é igual a x sobre 4, que é igual a 25 metros quadrados. E a quadra poliesportiva é a metade, né? Olha, é 1/2 da área total. Então, quadra poliesportiva é igual a x dividido por 2, que é igual a 50 metros quadrados. E o jardim é a 8ª parte, né? 1/8 da área total desse terreno. Então, o jardim é igual a x sobre 8, que é igual a 12,5 metros quadrados. Agora, o que nós temos aqui? Olha, a piscina mais a quadra mais o jardim mais a portaria é igual a 100. Então, ó, a piscina mais a quadra mais jardim mais portaria é igual a 100. A piscina é 25. A quadra, 50.
O jardim, 12,50. A portaria é o que nós queremos descobrir. E tudo é igual a 100 metros quadrados. Somando ali 25 mais 50 mais 12,50, nós vamos ter 87,50. Mais portaria, que é igual a 100. Então, a portaria vai ser igual a 100 menos 87,50. Então, a portaria vai ser igual a 12,5. Tá, pessoal? 12,5. Então, nessa questão 39, acertou que marcou a letra A, tá vendo? Olha. Então, dessa forma, desse terreno, a área destinada à construção para a portaria vai ser igual a 12,5 metros quadrados. Então, na questão 39, acertou que marcou a letra A. 12,5 metros quadrados. Agora a questão 40. Ó, considerando os conceitos sobre triângulos na geometria plana, é correto afirmar que, item A, em todo triângulo, o maior lado opõe-se ao menor ângulo e vice-versa. Item B, em todo triângulo, a medida de um lado é maior que a soma dos outros dois lados do mesmo triângulo. Item C, em todo triângulo, a medida de um lado é maior que a diferença das medidas dos outros dois lados do mesmo triângulo. Item D, existem triângulos tal que a soma dos ângulos internos é maior que 180 graus. Item E, a medida do ângulo externo de um triângulo é igual à diferença das medidas dos ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele. Então vamos lá. Nesta questão nós vamos ter que ver a condição de existência do triângulo, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, condição de existência. A medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto entre a diferença da medida dos outros dois lados. Então, nós temos aqui, ó, condição de existência, né? Olha, módulo do lado B menos o lado C é menor que A e menor que B mais C. O módulo de A menos C é menor que B e menor que A mais C. O módulo de A menos B é menor que C e menor que A mais B. Então, nós temos a condição de existência. A medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto entre a diferença da medida dos outros dois lados. Então, o que nós temos aqui, né? Olha, nesta questão aqui, acertou quem marcou a letra C. Por quê? Em todo triângulo, a medida de um lado é maior que a diferença das medidas dos outros dois lados do mesmo triângulo. Então, nessa questão, acertou quem marcou a letra C, como que foi mostrado para vocês aqui na condição de existência. Tudo bem? Então, vamos continuando aqui.